Começamos agora o programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, YouTube, Facebook, onde você assiste esta e todas as nossas edições, lá no site tvcafécomleite.com.br. A minha convidada de hoje, que veio com o compromisso de lhe manter bem informado, é advogada especialista em Direito Penal e Criminologia, ela que também é conselheira da OAB Cariri. Eu vou conversar com a doutora Maria Aparecida Machado. E o nosso tema de hoje, violência contra a mulher. Que bom recebê-la aqui em nosso programa, para que eu possa lhe oferecer esse meu cafezinho que eu adoro. Uma honra, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leite. A honra é toda minha. É um prazer enorme estar aqui em sua companhia, podendo proporcionar alguns conhecimentos acerca da violência contra a mulher, poder conscientizar o seu público, a população, a sociedade, acerca de um tema tão importante, triste, porém importante para toda a sociedade. Importante e em voga. Você disse assim, triste, porém muito em voga, para que a gente possa ter os cuidados devidos acerca desse problema tão grave, né, doutora? Exatamente. É um programa que a gente vê todos os dias, todas as horas, estamos diante da violência contra a mulher. Aí eu me questiono, os números indicam, pelo menos se publica aí algumas vezes, que isso vem aumentando. Por quê? Eu acho que isso é algo que nós precisamos refletir, né, doutora? Considerando que temos tantas as ações sobre violência, de cuidados que nós temos que ter, né? Os números aumentam, né? A violência no nosso Cariri é muito grande, no nosso país é muito grande. Cada dia nós temos um aumento da violência, apesar das políticas públicas que a lei proporciona, que o Estado proporciona, né? Proporciona de forma legal, de forma imposta também pela lei, né, que é necessário que se registre isso. Mas, infelizmente, os números aumentam. E essa é a pergunta que todos nos fazem. Por que o aumento de tanta violência contra a mulher? Bom, nós mulheres enfrentamos a cada dia um machismo. Inicialmente, um machismo que vem impregnado na sociedade ao longo dos anos. Que já era para... Não era para existir mais isso. Não era. Em pleno século XXI, nós estamos diante, né, de um machismo... Um tema tão batido, tão massacrado. Cuidado. Não é para existir isso, né? Pois é. Mas o que acontece? Infelizmente. Precisamos conscientizar a nossa sociedade acerca desse machismo. Acerca dessa dominação inicial que o homem entende ter sobre a mulher. Desse entendimento que ele tem, que não existe igualdade social entre homens e mulheres. Então, esse machismo, ele é assim, ele protagoniza, ao meu ver, a violência contra a mulher. Nós vemos casos e casos em que relacionamentos se acabam, mas o homem, ele não quer admitir o fim desse relacionamento. Recentemente tivemos vários e vários, né? Recentemente nós estivemos diante de feminicídios absurdos em nossa região. Absurdo pelo simples fato de que a mulher não quis dar continuidade à relação conjugal, à relação amorosa que existia antes. Direito dela tanto quanto dele. Direito dela tanto quanto dele. Então, assim, precisamos conscientizar homens e mulheres acerca desse problema. E aí temos que lançar campanhas. As instituições têm que lançar campanhas, o poder público tem que lançar campanhas, as escolas têm que lançar campanhas, porque é muito importante trabalhar a nova geração. Eu sou extremamente a favor. Olha, se ao tempo que nós estamos trabalhando, estivesse trabalhando com o presente,
nas perspectivas do futuro e trabalhando a base na educação das crianças, eu acho que essas crianças já estariam, tem 18, 20 anos hoje, né? Já tem uma outra mentalidade. Já teria uma outra mentalidade acerca disso. Mas aí o que que impede? Então, assim, políticas públicas existem, leis existem, inclusive para levar a Maria da Penha às escolas, mas efetivamente elas não são aplicadas. Por exemplo, nós temos leis aqui em Juazeiro do Norte que determina a aplicação da Lei Maria da Penha nas escolas. E eu não vi ainda a Secretaria de Educação, nesse sentido, executar essa lei, né? Por quê? Porque enquanto fui vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui em Juazeiro do Norte, em 2019, 2021, nós tínhamos um projeto de trabalharmos, juntamente com as escolas, a Lei Maria da Penha. Conscientizar os jovens, conscientizar as crianças, é claro, é evidente, tudo no seu nível, tudo na sua psicologia, conscientizar acerca da importância do combate à violência contra a mulher. Né? E nós encontramos barreiras, infelizmente. Na época, encontramos barreiras. E depois, eu acho que isso deveria estar em prática. Sim. Eu deixo aqui para o poder público... Você está falando de 2019, né? Eu deixo aqui para o poder público essa reflexão de colocar, de efetivar realmente a Lei Maria da Penha nas escolas. Doutora, eu vou me comprometer em convidar a secretária de Educação, ou o secretário, eu acho que é um secretário de Educação de Juazeiro, e vou convidar o do CRAT também, para vir aqui e vou provocar esse tema. Excelente iniciativa. Já fica, produção, anote aí. Vou ficar aguardando, porque com certeza. É necessário. Isso, assim, vai ajudar, vai acabar com a violência, não, mas precisamos dar passos e passos, né? Vamos beliscando, batendo, procurando, buscando. Eu acho que a gente chega lá, porque assim, o serviço público, de certa forma, é uma complexidade muito extensa, dado a dimensão. Mas assim, comece, né? Eu acho que se a gente começar por essa geração que vem, né, que está por vir, eu acho que, quem sabe, o índice de violência violência contra a mulher, um dia pode se reduzir bastante. Certo. E eu iria mais longe, e não somente contra a mulher, mas a violência de um modo geral, né? Para que possamos ter uma vida mais saudável. É tão bom, é tão confortável. As pessoas hoje, eu acho também, eu não sei, que esse número, essa pós-pandemia, né? Pessoas depressivas, pessoas com distúrbios, né, de ansiedade, talvez, não sei se isso implica, né? Na violência no geral? Mas na violência no geral. Eu diria no geral. No geral, né? No geral. Talvez sim, porque e na própria mulher em especial também, né? Durante a pandemia nós tivemos, né? Também a violência perdurou ali, e ali o agressor estava dentro de casa, porque o maior agressor são os companheiros, né? É quem está do nosso lado. O maior agressor da mulher é para acolher, para proteger. Não, é quem está realmente do nosso lado. E aí tem uma outra solução que poderia se ter, seria trabalhar intensificamente o agressor. Como é que a gente vai trabalhar o agressor? Uma vez alguém me perguntou, e como é que nós vamos trabalhar esse agressor? É com carinho, é com isso? Não, é conscientizá-lo. Conscientizá-lo de que... parece que tem um trabalho na assistência social, na secretaria, de trabalhar o homem, né? Trabalhar o homem, mas quando ele já vem de um histórico de violência. Posso até estar errada nesse sentido. Mas o que é que eu sugiro aqui? É trabalhar o homem antes que a violência aconteça. Sim. É mais um fator preventivo. Sim, então, nós precisamos convidar os homens, precisamos chamá-lo, conscientizá-lo de que esse problema também é dele, né? Ou, principalmente, ele pode ser a solução. Porque se nós trabalharmos o homem, o agressor, e aí quando eu falo no homem, no geral, conscientizar acerca dessa dominação, desse machismo, de que nós não somos propriedades de ninguém, nem ele de uma mulher, nem principalmente de uma mulher, de um homem, já que estamos tratando da violência contra a mulher. Precisamos conscientizá-lo. E aí a gente poderia lançar programas, indústrias, comércio, a sociedade no geral poderia lançar programas e ter benefícios, consequentemente, sobre isso. Você está entendendo? Sim, o poder público poderia lançar algum programa para a indústria, para o comércio, para a sociedade no geral,
e, consequentemente, oferecer um bônus, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para que convidasse esses homens, para que eles passassem a ter consciência do que é, de fato, a violência contra a mulher, porque muitas pessoas, Leite, muitos homens, principalmente, elas não reconhecem, não se reconhecem como agressores. Está entendendo? Ou seja, primeiro entende que a agressão só é a física, né? E nós não temos só uma violência física. A gente passa aí a psicológica, que ela é um caminho para a violência física. Nós temos a violência moral, a violência sexual, patrimonial. E, às vezes, o agressor, ele não se identifica como um agressor. Por quê? Porque, não, eu nunca bati na minha mulher. Né? Eu nunca bati na minha mulher, então eu não sou um agressor. Mas o levantar da voz pode caracterizar uma agressão, a ameaça, o olhar intimidador, o desprezo, né? A diminuição da mulher, enquanto seu trabalho, enquanto se apossar de seus bens em nome de um ciúme, tudo isso é violência. E, às vezes, o agressor, o homem, que é o maior agressor, né? Não significa dizer que não tenhamos situações onde mulheres agridem mulheres por uma questão de gênero, é claro que registre-se, mas o principal agressor, que é o homem, ele não tem consciência. E aí, se nós trabalharmos esse homem para que ele se conscientize, primeiro, do que é uma agressão, segundo, que ele pode ser um agressor, quem sabe ele vai se reconstruir e o número da violência contra a mulher pode também diminuir. Diminuir, né? Mas veja só, me recordo num passado recente que violência era somente exclusivamente aquela física, né? Sim. Pronto, era o que se comentava. Lá atrás. Daí começamos a nos reportar os demais tipos de violência, como a psicológica, a moral, financeira, etc., econômica, etc. Mas aí eu vejo assim um detalhe muito significante no quesito o que é violência. Nesses outros patamares. Nos outros tipos de violência? Nos outros tipos, né? Tipo, vou criar situações hipotéticas aqui, por exemplo, econômica. Cometer um ato, por exemplo, de material, por exemplo, né? Você falou o celular, de repente, retirar o celular uma vez por um ato. Uma discussão de família, conjugal, sei lá, ou 2, 3. Até que ponto se configura a agressão? Tu está entendendo? Sim. Porque o casal é natural discutir, as discussões conjugais são naturais, mas até que ponto é considerado violência? Tu está entendendo onde eu estou querendo chegar? Estou entendendo. Descobrir, porque de repente ocorre um fato. Eu não posso dizer, eu sempre agora eu gosto sempre de ouvir o outro lado. De repente isso é uma agressão? Sim, naquele momento, por esse ato. Mas o ato contínuo configura. Mas uma vez por uma discussão é considerado? Pode vir a ser considerado. Primeiro nós vamos entender que a agressão ela vai partir contra a mulher, uma violência de gênero, exatamente pelo fato dela ser mulher. Né? Porque ela está naquela condição de mulher. Mas é isso que precisa. Tu está entendendo que precisa caracterizar. Você acha que existe uma subjetividade, mas vamos lá, vamos pegar o exemplo do celular. Vamos dizer que aqui numa discussão, o teor da discussão é um ciúme. Vamos considerar o ciúme? Que é a causa principal. Né? Uma das causas, né? Mas os ciúmes, vamos dizer que aquele homem esteja enciumado, ou então desconfiando de sua mulher, né? Então ela diz, olha, não está nada acontecendo, apenas eu estou conversando com um amigo, ou então com o meu chefe, ou então com um colega de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, de repente, ele toma o seu celular, invade toda a sua privacidade aqui e vai tentar, deixa eu ver aqui se realmente você está. Isso aqui é uma violência. Foi uma vez, foi numa discussão. Isso aqui caracteriza, sim, uma violência. Então, assim, será que eu tomaria o celular do meu pai para eu saber se tá? Será que eu tomaria o celular do meu irmão, a figura masculina? Não, eu estou tomando o celular da minha mulher, da minha namorada, da minha companheira, pelo fato de que ela é mulher e ela pode estar aqui me traindo. E será que essa expressão minha não é o que é?
Essa possessividade. Não, mas Né? é o que é. Que Porque minha você, mulher. você se. Não, é isso que é, porque é esse o termo. Né? É esse o termo, minha, meu. Né? E então existe esse termo meu no sentido de possessividade, de domínio. Então, você é minha mulher e você me deve satisfações. Eu tenho o direito de confiscar o seu celular. A violência patrimonial. Eu já tive casos, já teve situações de que a mulher, ela tinha que dar o seu cartão, todo o seu dinheiro, o seu cartão de sacar os seus benefícios ou o seu salário mesmo, para que o marido controlasse. Violência patrimonial. Doutora, tema excelente, mas eu vou lhe oferecer um cafezinho e a gente continua, tá bom? Ótimo. Doutora Aparecida Machado, aqui no programa Café com Leite, falando sobre violência contra a mulher. A senhora aceita um cafezinho? Sim. Por gentileza. Um café com leite. Com leite. Violência contra a mulher é o tema de hoje. A minha convidada é advogada especialista em direito penal e criminologia, doutora Aparecida Machado. E a sua companhia? É muito importante. Fique ligado. Eu volto já. Vamos pagar a conta aqui nesse segundo bloco do programa Café com Leite. A discussão é o debate aqui com a minha convidada, né? Quem paga a conta, o homem ou a mulher? É o programa Café com Leite nesse segundo bloco, com muito orgulho, conversando com a advogada, a doutora Aparecida Machado, ela que abrilhanta o nosso programa, ela que é uma defensora da causa feminista ou feminina, né? E eu me sinto muito orgulhoso em tê-la até como minha prima, né? Então, motivo assim de orgulho. Inclusive, como é o nome da mamãe? Como é que você é minha prima? Não sei o nome da mamãe, né? Eu não sei, não. Inês. Ela é Dona uma... Inês. Ela assiste sempre o programa Café com Leite, né? Assiste sempre o seu programa Café com Leite. Então, eu vou pedir só nessa câmera para mandar um beijo para ela. Muito obrigado, Dona Inês, pelo carinho da sua audiência, viu? Não mostra essa câmera agora, não. Agora pode mostrar. Pronto, eu já mandei, né? Então, muito obrigado. Eu agradeço esse carinho também, viu? Esse beijo que você manda para ela. Não, a pergunta foi só para provocar aqui o telespectador. Bom, mas enfim, voltando para essa linha da violência, que é um tema, assim, muito em voga. Eu já gravei aqui com muito orgulho, eu já gravei assim, sabe, eu acho que todas as instituições existentes no Cariri, em defesa da mulher, delegada, Maria da Penha, não tem um carro da Maria da Penha, sabe, com assistente social, com a secretária, enfim, advogadas, com CRAS, com CREA, com... Tudo, né? Tudo. Fico muito contente. Porque eu sou a favor disso, eu sou contra a violência de todos os níveis, né? Mas em especial em voga na mulher por causa do que se faz sem opiniões à parte, deixando tudo. Mas me diga uma coisa, você concorda com essa questão da linha tênue do processo de agressividade, o que é? Isso não precisa ser analisado carinhosamente em cada fato, né, no quesito do que é agressão? Porque, assim, sabemos que o direito do contraditório é nosso, né? Nós temos esse direito. Então, a importunação, por exemplo. A importunação, outro dia, conversando com uma advogada acerca desse assunto, e me deixou muita dúvida, não resta dúvida, o que é importunação? Porque, de repente... Eu até exemplifiquei, eu tenho um relacionamento com uma mulher, me separei dela numa ocasião, eu estou buscando novos caminhos, que é natural, assim como ela. De repente ela chegou, adentrou o ambiente em que eu estava, eu aqui conversando com uma outra mulher, e ela me agrediu, ou seja, eu quis tentar demonstrar uma cena de importunação. Será que foi? Ela me agrediu e eu fui me defender? Mas ela me denunciou como importunação. E eu vou responder por isso. Tu está entendendo que são pequenos detalhes? Ou seja, o que eu quero te perguntar é: o ato contínuo das agressões deve ser considerada violência
Ou um ato só, apesar de ser violência, um ato só já é motivo de penalidade, por exemplo? Certo, vamos lá. Um ato só pode ser motivo de penalidade, sim, porque um ato só pode ser um ato violento. Violento, né? Pode chegar Né? ao óbito, né? Pode ser um ato só, pode ser violento. Sim. Outro dia eu tinha uma determinada causa e assim, me perguntaram o seguinte, mas só isso? Não era só uma discussão, não era só uma brincadeira, tipo uma ameaça que ia jogar um objeto na pessoa. Eu tô aqui com você e de repente eu ameaço que eu vou jogar um copo, um celular, tudo. É uma ameaça. É uma violência. Né? Tá entendendo? Então, um ato só. Tudo aquilo que não é permitido entre os... Quando não permite, Leite, é violência. Quando não permite que você passe a mão em mim, quando eu não permitir que você me toque, onde quer que seja, é uma violência. Você está entendendo? Pode ser da importunação, pode chegar a uma ameaça, pode chegar a uma agressão física. Um ato só pode desencadear um crime, pode desencadear uma violência. Sim, um ato só. Né? Certo. Mas aí o ponto, por exemplo, você exemplificou o fato de eu te tocar. Como é que nós vamos saber se houve ou não a sua permissão? Ora, você me tocou, eu não lhe conheço. Ou você quer colocar com uma pessoa que conhecida mais? Não sei, então vamos lá. Eu estou flertando, eu estou aqui paquerando você, né? Certo. Então, de repente, é natural. O fio-fio, muita gente diz o fio-fio, né? O fio-fio, por exemplo. Fio-fio. Pronto, se aquilo me incomodar, se eu não corresponder, você vai perceber que eu não estou aceitando. Se você passa a mão em mim e eu lhe olho, basta um olhar para que você entenda que eu não estou gostando. Correto? Certo. Então, aqui dali você está me incomodando. Esse é o meu posicionamento e assim ele deve ser entendido. Por quê? Porque comunga com o entendimento até legal, jurisprudencial nesse sentido. Então, eu estou lá num ônibus lotado e o camarada está se esfregando em mim. Eu autorizaria uma coisa dessa. Supostamente já não seria permitido. Sim. Eu autorizar uma situação dessas, né? Então, aquela pessoa ela está se aproveitando de mim, do meu corpo. E isso é uma violência. Isso não pode acontecer. Importunação, né? Exatamente. Isso não pode acontecer. Então... Aí outro detalhe, a violência contra a mulher, no bloco anterior até nós beliscamos ali, mas necessariamente ela tem que partir de um homem? Não. Nós temos situações, então, que mulheres também agridem mulheres companheiras, mulheres, desde que seja pelo fato de ser mulher. A vítima, o que vai caracterizar a violência doméstica contra a mulher, doméstica e familiar contra a mulher, é justamente essa condição de mulher. Então, se uma mulher tem um relacionamento com outra mulher e essa por uma razão de sua companheira, pelo fato dela ser mulher, ela a agrediu, caracteriza a violência doméstica contra a mulher e a agressora vai ser uma mulher. Dentro dessa linha, nós temos a agressão, você falou aí da a violência doméstica. Até que ponto isso se estende? Até que ponto ela é doméstica? Necessariamente porque é em uma residência ou porque é de um relacionamento? Para depois eu entender outros tipos de violência. Certo. A violência, ela, no âmbito doméstico, é naquele âmbito das pessoas que costumam estar diariamente com você, que tem aquele convívio. A empregada doméstica, por exemplo, ela está ali e ela pode ser vítima de violência doméstica, porque ela está ali no seu convívio, no seu dia a dia. A violência familiar, os membros daquela unidade familiar podem ser vítimas de violência, as mulheres, no caso, vítimas de violências, a empregada doméstica pode ser vítima de violência, você está entendendo? Porque está nesse âmbito, no âmbito doméstico e familiar, né? Então, isso é só para caracterizar, tipificar, digamos assim, né? E dentre
Existem outros tipos de violência contra a mulher, né? Sim. O rol que está descrito lá na Lei Maria da Penha, ele é apenas informativo, certo? Então, muitos outros tipos de violência existem, né? Nós temos a violência processual, nós temos a violência institucional, que mulheres são vítimas. Nós tivemos aqui um exemplo, a ministra Marina, que foi vítima de violência, né? De violência de gênero ali. Nós temos a violência processual que gerou até mesmo a própria Lei Maria da Penha que gerou outras situações que mulheres passam dentro do processo. Por quê? Porque maridos entendem, eu vou tomar a guarda do filho, né? E fica, para cada ação da mulher vítima de violência, ele vai lá e tem um processo, e tem uma indenização, e diz que está se cometendo alienação parental. Então, tudo isso se encadeia também numa violência processual. Então, a melhor situação é dialogar e procurar a paz e resolver, né, doutora? Porque... É assim. Eu estou tentando fazer uma distinção do que é violência, porque eu ainda volto a insistir na definição, sabe? Porque o que eu falo, para mim, eu estou externando talvez um sentimento ou uma expressão ou um fato com a doutora Aparecida, e a doutora Aparecida entendeu como uma violência, né? Então, será que é? Bom, né? Leite, assim, se pegarmos a definição constante lá na Lei Maria da Penha, a violência é toda agressão física, psicológica, como eu disse, só informativo, o rol, né? Física, psicológica, moral, patrimonial, contra violência de gênero ou de pessoa que se identifique, contra a mulher, desculpa, e de pessoa que se identifique na condição de mulher também. Então, a violência, muitos dizem até assim, vamos lá, estamos entre quatro paredes. Digamos que se uma mulher quiser dizer que eu a agredi, e se eu não tiver agredido, como é que vai ser? Pronto, é exatamente onde você quer chegar, né? Eu percebi sua pergunta. Muito bem. Primeiro, voltando para a violência, violência é todo ato que pode ser agressor. Aliás, todo ato agressivo. E aí pode ser a física, como eu já disse, física, psicológica. Então, se você foi agressivo, por exemplo, se você alterar a voz para mim, você está sendo agressivo. Psicologicamente, você pode estar me intimidando. Né? Psicologicamente, você pode estar intimidando. Quando a Lei Maria da Penha ela é elaborada, é no sentido justamente de proteger mulheres em situação de risco, de violência. E o que acontece? Ela não é feita, nenhuma lei ela é feita assim, reservadamente. Para esse eu vou fazer de um jeito, para esse outro não. Então, se nós estamos aqui, a jurisprudência, o entendimento legal já é no sentido de que a palavra da vítima, ela é de grande valia para comprovar o crime de violência. Certo? Nesse exemplo que você citou, estamos entre quatro paredes e ela simplesmente alega que ela foi, digamos, humilhada com palavras e etc, etc. Vai prevalecer a palavra da vítima. E a prova? A prova... É a palavra dela? A prova vai ser baseada na palavra dela. Por quê? Porque o entendimento é esse. A vítima, porque estamos só nós dois, certo? Vamos lá. E se for verdade? Mas, por exemplo, numa agressão, num processo de violência física, tem algum hematoma, alguma coisa, né? Um exame daria isso. Mas a pessoa tem raiva de mim, por um motivo qualquer. Tu está entendendo onde eu estou querendo chegar? Tô entendendo. Bom, aí vou falar como advogada. Se a pessoa tem raiva de você por um motivo qualquer, é interessante que nas suas provas você demonstre esse motivo. E aí, quem sabe, se chegando a isso, pode ser que você seja inocentado de um crime, vamos lá. Porque, assim, nem toda violência vai caracterizar o crime, não é isso? Nem toda. Certo? Então, uma ofensa vai caracterizar o crime, né? Vamos lá, um crime de
difamação, injúria, calúnia, vamos lá, agressão física, lesão corporal, ou até mesmo, vamos chegar no feminicídio, que é a violência psicológica, que ela está caracterizada lá. Mas para as medidas protetivas, por exemplo, que eu não sei se a gente vai chegar lá, mas para as medidas protetivas, basta a palavra da vítima para sua concessão. Basta a palavra da vítima para sua... Mas cada caso, se está sofrendo violência psicológica, mas se eu apenas alterei a voz, aliás, alterou a voz para mim, eu estou necessitando das medidas protetivas, caracterizou o crime de violência psicológica, então vai ser analisado isso daí também. Você está entendendo? Sim. Eu alterei a voz, mas de repente eu alterei a voz, comecei a lhe xingar, só entre nós lá, comecei a lhe xingar. Eu me senti psicologicamente abalada. Eu sou acompanhada por... Quando eu vou, vamos ter um assistente social, vamos ter psicólogo, e diante desse quadro que o juiz provavelmente vai analisar, vai restar caracterizado ou não, né, a questão do crime de, vamos lá, violência psicológica. Então vai ter um histórico tudo isso. Se você está dizendo que a pessoa tem raiva de você, e aí ela se aproveitou dessa situação, que pode acontecer? Pode acontecer. Alguém pode fazer o mau uso da Lei Maria da Penha e Sim. agir dessa forma. Uma mulher pode, lá na sua revolta, fazer o mau uso da Lei Maria da Penha e pode acontecer essa revolta e inventar. E aí, se você comprovar que ela inventou, se o seu histórico, ela tinha raiva de mim, é minha ex-mulher, mas comprove. Porque se você não comprovar, a palavra da vítima vai prevalecer. E aí, acontecendo de você comprovar, você pode também ingressar com o crime de denunciação caluniosa. Você pode ofertar uma notícia dizendo que aquilo dali se trata de um crime de denunciação caluniosa. A melhor opção é manter a paz. Vamos manter a paz, né? O convívio. É o objetivo, né, final? É o que a gente quer. A gente quer paz. Acima de tudo, Leite, o que é que as mulheres mais reivindicam na sua vida? Respeito. Porque eu acho que se mantivermos o respeito, se existir o respeito, né, entre homens e mulheres, acredito que a paz reinará. Gente, é a melhor opção, né? É a paz, é o respeito, acima de tudo. Eu acho até que não precisaria de lei para manter o respeito entre as pessoas. Eu acho que era o suficiente. Não precisava de lei. O respeito seria soberano. Doutora Aparecida, café com leite. Café com leite melhor ainda. Melhor ainda. E informação sobre violência contra a mulher. Tem mais no próximo bloco, fique ligado. De volta nesse terceiro bloco aqui, com muito carinho, com muito respeito, conversando com a nossa convidada, advogada, especialista em direito penal e criminologia, a doutora Aparecida Machado, no programa Café com Leite, falando sobre a violência contra a mulher. E eu acho que até errei esse tema, eu não deveria falar sobre a violência contra a mulher, eu deveria falar assim, eu deveria intitular esse tema de hoje como o que podemos fazer para evitar a violência contra a mulher? Né? Eu acho que isso seria mais ou menos por aí, mas já fica a dica aqui para a produção providenciar um novo bate-papo aqui. E a doutora Aparecida brilhanta com muita maestria, com muita competência sobre esse tema aqui, né? Violência contra a mulher, e cabe aqui a cada um de nós, seres humanos de um modo geral, considerando que não é apenas o homem quem comete, né? Mas pessoas. Então fica aqui esse programa como uma reflexão para aquelas pessoas que pensam, ou que desejam, ou que sonham, ou que mesmo sem querer cometem atos, que se comportem, que tenha cuidado e evite problemas futuros. Em especial evite prejudicar alguém, em especial a mulher. Doutora Aparecida, falávamos no bloco anterior nessa questão da violência contra a mulher no âmbito doméstico, mas comenta-se também com muita intensidade essa questão da violência de gênero, né? Como era que eu poderia entender
a violência de gênero? Porque tem também contra... tem vários tipos de violência, né? Política, até empresarial, enfim, várias e várias. Mas a de gênero especificamente, como eu poderia enxergar isso? A violência de gênero, Leite, ela é destinada, certo, a qualquer pessoa pela razão do gênero ou da sua orientação sexual. Não necessariamente mulher. Não necessariamente mulher. Certo. É tanto que existe violência contra pessoas, contra transexuais, existem violências, até mesmo contra os homens. Existem violências contra o homem. Porque o gênero é aquele social, é o que a sociedade, determina que naturalmente você seja, né? Nós temos os casos, por que se presenteia meninas com bonecas e meninos com carrinhos, né? Então, por que o gênero imposto pela sociedade foi esse? É comum que meninas brinquem de boneca e meninos brinquem de carrinhos, diferente do biológico, que é o sexo feminino, o sexo masculino. Mas a violência de gênero, ela é, na sua grande maioria, esmagadora contra a mulher ou contra aquelas que têm a condição de mulher. E essa violência, ela não só vai ocorrer no âmbito doméstico e familiar. Como bem disse você, ela vai ocorrer no âmbito empresarial, ela vai ocorrer no judiciário, nas instituições políticas. Então, assim, e como é que ela pode acontecer? Né? Como é que ela pode acontecer? A diminuição da mulher no seu trabalho. Então, nós temos lá uma mulher executiva, o seu chefe também, ou o seu sócio, que pode tentar diminuí-la, roubando suas ideias, impedindo que ela demonstre sua capacidade. Então, isso é uma violência. Impedindo sua fala, caçando sua palavra, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito político, né? Nós temos esse tipo de violência. Inclusive, no âmbito político, o Código Eleitoral, salvo engano, eu não me recordo se é artigo 326, A ou B, é uma coisa assim. Também eu não sou uma enciclopédia, né, jurídica para me lembrar de toda o entendimento legal e jurisprudencial pátrio. Mas, assim, o que ele diz? Ele diz que você humilhar, você diminuir, você constranger uma candidata ou aquela que já assumiu o seu mandato, é crime. Então, isso é um tipo de violência, né? Uma violência que sai do âmbito doméstico e familiar e passa a ser institucional, passa a ser nas instituições sociais, nas escolas. É muito macro essa análise, né? Muito ampla, né? É muito me diga ampla. Uma coisa, mas me diga uma coisa, o que é que, doutora Aparecida, diante de tanta luta, de tanta batalha, de tantas associações brigando, tantos programas como esse de debate para levar o conhecimento das pessoas, que eu acho que isso tem a sua relevância, mesmo que pequenininha, né? O Café com Leite é humilde, mas eu acho que atinge alguém no quesito de cuidados. Então, me diga uma coisa, o que é que se vem fazendo? Lá no início nós falamos sobre a questão de políticas públicas, mas o que é que vem sendo feito no quesito de cuidados políticos ou de orientação educacional, que eu acho que a base é extremamente interessante, né? A base, os alunos, as crianças de ontem são os adultos de hoje já há pouco tempo, né? Então, o que poderia ser feito, não apenas pelo poder público, a gente só pensa no poder público, mas pela sociedade em geral, para a gente evitar mais isso? Certo. Muito bem, Lídia. Essa é uma pergunta a pergunta principal desse nosso tema. Primeiro, eu quero dizer que cada vez que você chama uma pessoa para falar sobre esse tema, para abordar, você está contribuindo demais com a sociedade. Você está contribuindo demais com o combate à violência
contra a mulher, né? Então, café com leite não é pequeno, café com leite é grande, maior do que o que você imagina. Só com essa atitude você está passando para o seu público, você está conscientizando todos eles, homens e mulheres, acerca do combate, da necessidade do combate à violência contra a mulher. Como nós já conversamos, a violência contra a mulher é um problema de todos nós, é um problema da nossa sociedade. A sociedade, ela se choca, mas ela realmente só toma uma atitude quando a violência é contra alguns dos seus, algumas das suas. Exatamente. Né? Então, dói em mim, né? Dói, mas você se choca e tudo, mas você não quer se meter, você não quer se envolver. E aí, quais são as melhores soluções para isso? Primeiro, as campanhas diversas de conscientização, que essas campanhas elas não podem se restringir a um agosto lilás, ao mês de março, ao Dia Internacional da Mulher, elas não podem se restringir aos 26 dias de ativismo, elas não podem se restringir a esses meses, elas têm que ser todos os dias. É interessante que todos os dias nós tenhamos propagandas a respeito disso na mídia, que é hoje assim um instrumento para todos nós de conscientização, de conhecimento. Então precisamos dessa campanhas contra a violência. Segundo passo, dentro de casa nós precisamos educar os nossos filhos e também as nossas filhas, porque existem muitas mulheres que são machistas. Existem muitas mulheres que ainda acham que certos tipos de violência é normal, é natural, ou que nem mesmo sabe que está diante de uma violência. Existe isso, então nós precisamos nos conscientizar acerca disso e conscientizar os nossos filhos. Dentro de casa é importante demais que nós falemos sobre a violência com os nossos filhos. Eu tenho um filho e eu converso com ele sobre violência contra a mulher. E desde já, ele já está ciente de que nós devemos respeitar as mulheres, né? Está ciente também que ele precisa ser respeitado, porque é esse o respeito que está faltando muito. Então, dentro de casa também nós precisamos conscientizar nas escolas, precisamos levar esse tema para as escolas. Já temos, como eu disse lá atrás, eu já disse que nós temos leis nesse sentido aqui, pelo menos na nossa cidade, nós temos, e muitas outras eu acredito que sim, mas de fato precisamos levar para as escolas públicas e para as escolas privadas. Algumas escolas privadas eu já tive o prazer de participar e de assistir também, que tem essa iniciativa. Levam para os jovens, ensino médio, do que significa essa violência, né? Do combate à violência. Então, eu acho que nossas escolas públicas, elas precisam disso também. Precisamos atingir a população carente também, onde o índice de violência é altíssimo. Precisamos conscientizar, precisamos ir para os bairros carentes, as pessoas... Não quero dizer que a violência está apenas lá, porque todas as camadas da sociedade são atingidas. E as mais altas, às vezes, elas se envergonham e não querem denunciar. Então, nós precisamos dessa rede de apoio também, onde o município, onde já existem as políticas públicas, o CRAS, né? Nós temos o Centro de Referência das Mulheres, nós temos aqui eu não sei se ainda se intitula Projeto das Marias, onde se trabalha o agressor, e é muito bem feito o trabalho. Nós temos o Projeto das Marias. Então, justamente para trabalhar esse agressor, nós precisamos trazer os homens também para o debate. Nós temos no dia 10 de dezembro, o Laço Branco, que é onde se unem homens e mulheres no combate à violência. Então, nós precisamos intensificar isso. Trabalhar mais do que nunca o homem, o agressor, porque nem todo homem é agressor. Então, nós precisamos da ajuda de vocês, né? Para você me convidar aqui, para convidar uma mulher. Nós precisamos de mulheres também nas políticas. Nós precisamos de uma representatividade feminina. Precisamos de vereadoras, prefeitos, deputadas, presidentas. Nós precisamos. Precisamos nas nossas instituições também. Mas não basta que estejamos lá. Precisamos do apoio de quem também nos colocou lá. Porque, às vezes, você coloca uma mulher... E simplesmente seus projetos, eles viram. Nós precisamos de mais cotas na política para que nós tenhamos essa representatividade e possamos, de fato, defender as mulheres. Isso não quer dizer que não estamos defendendo uma sociedade, porque o problema da violência contra a mulher, ela atinge toda a sociedade. Ela vai atingir o lar,
ela vai atingir o trabalho. As mulheres, elas como consumidoras, elas consomem muito mais do que os homens, né? Então, se uma mulher não tem trabalho, se por conta, em virtude da violência, que às vezes isso acontece, eu estou lá toda agredida, não posso comparecer no meu trabalho, perco o emprego, tenho vergonha, o comércio vai perder. Sim. Então, assim, a solução para que tudo isso, Leite, ainda ela é paulatina. Então, nós vamos ter... nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas estamos aqui dando uma passada, né? Estamos, né? Então, assim, eu acho que se a gente trabalhar isso, pode ser que o índice diminua. Pode ser. Vai diminuir, porque nós vamos trabalhar mais. Doutora Aparecida, é um tema extenso, é um tema delicado, um tema que poderíamos aqui conversar 2, 3, 4 horas, mas estamos chegando ao final do programa. Isso implica dizer que, em breve, o compromisso do café de voltar aqui para tomar um cafezinho comigo tem que ficar garantido, né? Não, senão eu ligo para a dona Inês. Tá? Já é Vamos fazer um certo. intervalo para tomar um cafezinho e a gente volta já, tá bom? Vamos fazer um intervalo. Fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só um cafezinho, água mineral São Geraldo. Rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo aqui na companhia da nossa convidada, a doutora Aparecida Machado, ela que é advogada, especialista em direito penal e criminologia, falando sobre a violência contra a mulher. Doutora, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela aula, obrigado pelas orientações. Eu espero que tenha ficado a essência para aqueles que nos acompanham, para que tomem as suas iniciativas e a prevenção se sobreponha sobre tudo, né? Muito obrigado, viu? Leite, eu é que agradeço esse convite que você me fez. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema. Você está dando voz às mulheres através do seu programa e eu só tenho a agradecer. Espero que tenha contribuído, né, com a sociedade, espero que tenha contribuído para que as pessoas possam se unir e combater juntamente com todos nós esse tipo de violência que é tão forte. Vamos juntos e unidos combater. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para Luciana Souza no Novo Juazeiro, William Ferreira no Salesiano, Fabiano no Seminário lá no Crato, Dona Rosa na Rua São Benedito, João Mateus no aeroporto, Alberto Cardoso no bairro Salesianos, Cícero Pereira lá no bairro Franciscanos, mas em especial aquele carinho, aquele abraço carinhoso a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. De segunda a sexta-feira, regional aqui no Cariri, na TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri, o programa Café com Leite. E aos domingos, às 23 horas, TV Rede Meio. Você assiste na TV Meio, aqui no Cariri, através da TV Café com Leite, a nível nacional, o programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.